Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Hoje estamos com Karine Israel, CEO da Y-Dreams, empresa especializada, na criação de espaços multissensoriais para projetos de cultura, ciência e educação. Olá, Karine, é um grande prazer ter você aqui hoje para esse bate-papo no canal da inovação. Olá, Andréa, tudo bem? Prazer é todo meu. Karina, então, eu estava olhando o YouTube de vocês, hoje mesmo. Quanta coisa legal, né? Até é difícil escolher a mais legal de todas. Você podia falar sobre o iDreams, o que vocês fazem e como fazem, né? Quais as tecnologias que vocês utilizam para gerar esse encantamento, né, no público, né, com os projetos de vocês? O iDreams, a gente já fez mais de 1.600 projetos, mais de 6.000 experiências interativas. Temos projetos já realizados em mais de 30 países, então é uma longa estrada. Nós fomos, inclusive, pioneiros nesse mercado que é o chamado hoje de Phygital, que é une o mundo físico com o digital, criando as primeiras experiências e exposições interativas do mundo. E de lá para cá a gente se especializou em conectar esses mundos, né? Criar experiências, a possibilidade de imersão, então que as pessoas possam vivenciar experiências. Então, se a gente conta histórias, a gente fala assim, a gente conta histórias de uma forma através da vivência, através da experiência, às vezes através do lúdico, da brincadeira, de modo que o conteúdo ele seja adquirido, né? Que ele seja percebido pelas pessoas de uma forma muito fácil, muito natural, quase como uma brincadeira, né? Só que a gente faz isso para projetos sérios também, né? Então não é só para criança, a gente faz muito playground interativo infantil para marcas mundiais. Mas a gente faz também para venda de aviões, né? Então, para showrooms de grandes empresas. Fizemos a cervejaria Boêmia em Petrópolis, fizemos o showroom, né? O centro de experiência da Embraer, é, que vende as frotas de avião, né? Então, nós temos essa amplitude, né? A gente pensa o mundo conectando a tecnologia sensorial com o design do ambiente, design da interface, da interatividade e com uma história que tem que ser contada. Essa história pode ser mais lúdica ou pode ser mais business, né? Com inteligência de negócio. Legal. A empresa é uma empresa multinacional, né? A gente começou lá fora, a gente começou em Portugal, em 2002. Aí vai uma longa história, eu tô lá, né? Tô na iDreams desde o começo. E depois teve né, a empresa foi para vários países. Hoje é o iDreams Brasil. É a principal, é a empresa que cuida de todos os projetos sob medida, que cria esses espaços, conceitos, essas exposições multissensoriais, os museus, né, interativos, imersivos, sensoriais são na iDreams Brasil. Então, quem ficou com os projetos sob medida foi o iDreams Brasil. E hoje nós somos a base para o mundo. Pô, muito legal. E aí vocês utilizam todas essas tecnologias, né, de áudio, vídeo, né, projeção para criar esses espaços lúdicos e imersivos, né? E aí vocês integram isso com o objetivo da exposição. Eu dei uma olhada, sempre temas muito interessantes, né? Você poderia falar de alguns projetos? Inclusive, eu fui no Tarsila para crianças. Olha, É, coincidência, que máximo! exatamente. Tem o Paisagens de Van Gogh, esse eu não fui, eu não lembro onde foi, e o Viva Volpe, né, em São Paulo. Então, nós conectamos tecnologias várias, então, assim, o que importa para a gente não é a tecnologia ela é só um meio. Então, dependendo da história que a gente vai contar, a gente pode usar uma tecnologia mais de holografia, ou de videomapping, ou de imersão sonora, ou então de uma realidade virtual, ou realidade aumentada, mas a tecnologia, no final das contas, ela é só uma técnica para contar uma história. Então, no caso, por exemplo, Tarsila foi um divisor de águas, porque a gente criou uma exposição que era lúdica em todos os sentidos e que brincava com a sinestesia. Então, você podia ouvir o quadro, né? Você podia entrar na piscina de corações, né? Que foi retirada do quadro A Floresta de Tarsila. Então, a gente mescla esses sentidos de modo que não só as crianças, né, porque nós todos somos seres lúdicos, que as pessoas saiam, os visitantes saiam dessas exposições conhecendo muito mais da obra do artista, entendendo muito mais, só que
eles brincaram, eles se divertiram, e todo esse aprendizado é feito de forma muito natural. Agora, em Viva Volpe, né, o pintor das bandeirinhas, né, conhecido como pintor das bandeirinhas. E a gente vai muito além, a gente conta a gente mergulha nesse universo de Volpe, né, também com brincadeiras, com encaixe, né, na verdade, aquilo que a gente entende como bandeirinhas é um alfabeto. Se você olhar, são as fachadas, tem as estradas. Então, é um alfabeto de uma sofisticação estética, que vai para um abstracionismo, né, que ele encontra uma forma única ao ponto das pessoas olharem e falar, nossa, isso é um Volpe. Então, é aquele momento em que Volpe pinta Volpes, né? Então, a gente consegue extrair esses elementos e contar de uma forma natural. Você vai entrando, vai se divertindo, conhece lá o labirinto de fachadas, você vai explorando e quando você percebe, você já entendeu. Né? Então, é isso que a gente tem feito em todos os segmentos que a gente trabalha. Né? O Paisagem de Van Gogh, ele também foi um marco, foi o primeiro projeto imersivo do Brasil, com os grandes artistas, né? Depois vieram dos grandes pintores. E ele foi assim, muito impactante, as pessoas ficaram deitadas no chão quando, né, a gente criava uma pintura de Van Gogh, né, da própria pessoa, do visitante. E tinha uma questão, nem todas as salas eram projetadas, nem todas as salas tinham telas, algumas eram pleno cenário, e é muito emocionante porque normalmente as pessoas choravam na sala que não tinha tela, que a gente trouxe o aroma, né, das flores, né, da sala que falava por que que Van Gogh pintava a natureza. Então, o que a gente faz é isso, a gente trabalha essa tecnologia, trabalhamos já a inteligência artificial, né, o meta-humano, né, num projeto do Ayrton Senna, que a gente trouxe de volta as palavras do Ayrton. Tivemos todo cuidado de não trazer palavras que ele não falou, né, então foi uma pesquisa histórica para ver tudo que ele realmente falou e conectar essas frases para poder fazer a exposição. Então, mas a gente está sempre à frente com a tecnologia, mas é isso, no final das contas, o que vale é esse conteúdo, a maneira como você aproveita o conteúdo, né? Tarsila, a gente entrava nos quadros, a gente vivenciava os quadros, a gente sentia que você, né, que você estava dentro da obra. Então, essa era a grande característica dessa exposição. Então, não se trata de tecnologia. A tecnologia ela é só um recurso que a gente usa. O importante é conectar e saber contar essa história de um ponto de vista sensorial, experimental, experiencial, em que você arrepia as pessoas. As pessoas do nosso tempo, né, estão muito viciadas em telas. Então, quando a gente extrapola a tela, quando você trabalha o hipersentido, você mexe né, com esses visitantes. A gente lembra que a gente tem dimensões muito além do visual, né, da visão. Então, você lembra que você tem, né, que você pode ouvir, que você pode tocar, que você pode, né, a gente brinca que aquelas exposições, não toque, a nossa é toque, toque, se joga, experimenta, entra na piscina, faz o que você quiser, porque a gente não cria a experiência, na verdade, o que a gente cria é o palco para as pessoas vivenciarem essa experiência. E é isso que dá muito certo, é a gente propor o espaço para a pessoa ser quem ela é, para ela extrapolar o seu lúdico, né, a sua humanidade, né, lembrar que é humana em todos os sentidos. Então, isso que dá muito prazer para a gente quando a gente vê a reação do público nesses projetos. Fantástico. E, Karina, uma curiosidade, em relação ao modelo de negócio de vocês, é, o cliente já chega com a concepção da exposição, ou vocês também sugerem, estruturam? E outra questão, tem algumas coisas que são temporárias, né? Mas eventualmente vai ter alguma coisa permanente. Eu imagino que vocês façam a manutenção, né? Como é que funciona? Tem de tudo, né? Tem cliente que chega para a gente e fala, eu quero esse tema. E tem gente que já fala, eu li um livro, ou eu tenho uma pesquisa e eu estou estruturando em cima desse tema. E aí o que a gente faz é dar o circuito expositivo, a gente dá a embalagem, né? Como é que a gente conta essa história? E também tem pessoas que pegam o nome o iDreams, né, e falam assim, eu tenho um sonho. Olha que aqui eu tenho um sonho e eu queria saber o que que eu faço com esse sonho. Eu quero transformar esse sonho em realidade. Eu não quero que engavete o meu sonho, né? Porque sonhos que não são realizados, eles são engavetados. Então, eu quero que vocês transformem esse sonho e façam ele acontecer. E aí, a gente faz business plan, a gente faz toda a fase de conceito, a gente trabalha, né, com essa fase pré-projeto, projeto executivo, né? Que nesse mundo da cenografia, ele é bem trabalhado não só na parte cenográfica, né? Quando a gente trabalha em tipografia, a gente trabalha também em tecnologia, conteúdo, né? Audiovisual, tem todo o projeto executivo de uma casa,
né? Ele está na arquitetura. No projeto executivo de uma tipografia, ele trabalha o roteiro dos filmes, storyboard, qual vai ser a tecnologia que vai ser implementada, porque dependendo da distância que a pessoa está, muda completamente a maneira como você entrega o conteúdo, né? Se vai ser qual tipo de interação, se não vai ter interação, se você vai ser surpreendido, se tem botão, se não tem botão para ligar a sala. Então, esse tipo de pensamento que a gente cria e amarra ele inteiro para que depois dessa fase de detalhamento, né, do projeto em si, a gente possa ir para uma execução mais enxuta, mais objetiva, né, sem tantas idas e vindas, o que sai menos custoso para o cliente. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, de fazer isso em etapas, de modo que seja mais produtiva a entrega, né? Quanto melhor o planejamento, menos custosa a entrega, né? Então é isso que a gente faz. E depois tem a fase de evolução, né? A fase de evolução e manutenção, que é como eu garanto que aquilo está funcionando, né? Eu tenho até um caso de um cliente que falou assim: mas como é que eu vou ter certeza que vai funcionar? E eu falei: não, mas quem tem que ter certeza sou eu que vai funcionar, porque é o meu showroom na sua casa que tem que estar funcionando, né? Ele até riu. Ele falou assim: eu faço questão de funcionar, senão é o meu nome que está sendo prejudicado no mercado, né? Então, por aí que a gente monta os trabalhos com os clientes. A gente trabalha muito a várias mãos. A gente tem uma metodologia muito divertida que a gente chama de Sprint, que é um modelo de Innovation Sprint baseado nas técnicas de Design Thinking e que a gente faz junto com o cliente. A gente faz não é para ser uma competição, mas vira uma competição. É super engraçado. A gente mistura clientes e designers e arquitetos, cada um numa mesa, cada um com um recorte da exposição. Todo mundo recebe o mesmo briefing, todo mundo tem o mesmo tempo. E pela falta de tempo, a gente faz jorrar ideias, né? Então, a metodologia é uma metodologia para ter mais ideias, mais interessantes, cada um com uma faceta, e depois a gente pega essas ideias e constrói um projeto final em que todo mundo participou. Então, é muito divertido. Praticamente todos os projetos da MyDream são feitos com a metodologia do Innovation Sprint. Muito bom, Karina. Olha, parabéns aí pelas belas exposições e obrigado mais uma vez pela entrevista. Obrigada, André. Foi um prazer, foi todo meu. E você que nos assistiu, curta e compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal da Inovação. Até a próxima.